Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Conexão Portuária, GPND Preparação é o Caminho, né? E hoje nosso segundo encontro aqui da nossa segunda temporada, como nós falamos no nosso primeiro encontro, vamos trazer aqui algumas feras para falar um pouco mais de técnica, para falar um pouco mais de estrutura, né? E não deixando também de agradecer aos nossos parceiros, Opera Consultoria e Treinamentos, muito obrigado aí pelo curso, né? O sorteado foi o Vitor Hugo. Parabéns, Vitor. Faça um bom aproveito, né? Conhecimento é a chave do sucesso e que você consiga absorver o máximo aí da Opera. E a Brulé também, presenteando aqui os nossos convidados com a sua caneca, né? Brulé Sublimações. Agradecemos aí a parceria e também a Aline aqui da Tríade, né? Que cede esse espaço aqui aconchegante, maravilhoso e que daqui sai muita coisa boa. E para falar hoje desse encontro, né? Nada melhor do que esse cara que é uma fera aqui naquilo que ele faz, uma vasta experiência. E pensando aqui em engenharia, operar um porto é como reger uma orquestra de concreto e aço, onde a engenharia ela se torna a partitura desse negócio. E hoje nós vamos falar do desafio e estratégia da engenharia e resultados no segmento portuário. E nada melhor do que ninguém, nosso convidado de hoje, Mariano Bove. Seja muito bem-vindo ao podcast Conexão Portuária, Mariano. E obrigado por aceitar esse convite. É isso aí, maravilha. Bom, gente, boa noite. Como a gente já havia falado, essa segunda temporada a gente vai trabalhar muitas questões técnicas, né? Não fugindo muito do que é o foco do GPND, do Conexão Portuária, a parte também de gestão, de liderança, né, que é um caminho que a gente acredita muito no desenvolvimento das pessoas através disso, né, do conhecimento, da educação, e isso o Mariano vai trazer um pouco, né. Então, antes da gente entrar aí na parte técnica, a gente aqui nos bastidores estava conversando um pouquinho, então ele vai contar um pouco da trajetória dele, né. Hoje ele está, né, como gerente de projetos, já gerenciou, aí tocou diversas obras aqui no Porto e Brasil afora também teve oportunidade, e hoje ele está aqui com a gente, vai contar um pouco da história dele, pessoal, né? Então a gente até brincou, às vezes os caminhos vão nos levando, né? Aí a gente não escolhe muito, mas as portas vão se abrindo, a gente vai se qualificando, vai estando no lugar certo com pessoas certas, e a gente vai galgando e chegando aonde a gente está, e isso é um pouco da história dele, né? Então hoje ele gerencia o segundo projeto aqui, ou o terceiro, né, Mariano, no Porto? No Porto acho que é mais, assim, na atual posição, o terceiro, né? Terceiro, mas já fiz algumas coisinhas no Porto, hein? Na parte de grãos aí entrei em vários terminais. Maravilha. Então, terceiro projeto aí muito, muito, muito grande, né, que está sob a gestão dele. Então, quer crescer? Quer evoluir? Papel e caneta na mão e absorva ao máximo dessas 2 horas que a gente vai ter com esse cara que é fera no assunto quando a gente fala em evolução, engenharia, construção, melhoria, produção, processo, tudo mais. Tá contigo. Mariano, como é que começa? Qual que é a história do Mariano? Onde ele começa? Onde ele nasceu? Né? E para que ele esteja aqui agora, pessoal e profissionalmente. Quem é o Mariano? Primeiro agradecer, né? É uma honra estar aqui, não ao lado só de entrevistadores, mas de grandes amigos meus que Deus colocou no meu caminho, né? 2 pessoas espetaculares. Legal. Que têm um conhecimento também, um vasto conhecimento aí do que a gente fala aí de operação portuária, né? Sim. Bom, eu sou santista, né? Show. Parabéns. Completo, santista, né? Que eu falo pessoal. Completo. Pouco bairrista, né? Pouco, né? Só temos a melhor cidade do mundo para se viver, mas estamos aí. Tenho 53 anos, sou pai da Vitória, né? Com 19 anos. Como você falou, né? Com 53 anos eu comecei a carreira, eu fui auxiliar de serviços gerais, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Se contar que eu ajudava cheguei a trabalhar um tempinho, bem pouco, em barraca de fruta, né? Aí. Mas como falei para vocês, eu não planejei nada, né? A gente, naquela época, lembra que eu tenho 53 anos, né? Então a gente não... E numa localidade, né? Eu não venho de família, né? Não sou herdeiro, né? Então a gente tem que fazer por onde. Mas comecei sempre estudando, né? Eu acho que era já vendo que
os estudos é que tirava a gente, muito patrocinado pela minha mãe, pela força dela, pelas orientações dela, né, junto com meu pai. Apesar de eles terem pouca formação, mas sempre forçaram isso nos filhos, né? Meu irmão também é formado. Então eu comecei, né? Como fiz o colégio técnico, né? Que era uma porta naquela época para você ter, com o menor tempo possível, uma profissão, que era o caminho da época, né? Que eu entendi que era noção, porque eu não tinha nem pensamento em fazer uma faculdade, porque era distante, né? A gente não tinha a coisa que hoje tem, que você faz um Enem, vem da escola pública e tem uma facilidade. Na minha época, não. Na minha época, só fazia escola. Era até o contrário, né? Só fazia escola pública. Normalmente, quem vinha de uma escola particular preparada para você fazer pra conseguir passar no vestibular. Sim, né? Sim. Hoje tem, graças a Deus, tem essa facilidade. Essa flexibilidade. Né? E aí eu falei, não vou para o colégio técnico, que vou conseguir, pelo menos, né, a sobrevivência, vamos dizer assim. E é mó barato. Tu parando na parte técnica, antes de tu continuar, antes a gente tinha muito essa parte técnica, o desenvolvimento da parte técnica, nem tanto pelo porto, né, mas sim pelo polo industrial de Cubatão. Lógico. Né? Que a visão alguns anos atrás era essa. Exatamente. Né? Hoje se inverte um pouco. Sim. Mas lá, alguns bons anos atrás, o foco era esse, né? A gente desenvolver a parte técnica para galgar alguma coisa no polo industrial de Cubatão. Exatamente. Aí tinha Senai, tinha o colégio técnico. Aí eu me formei na ETEC como técnica eletrônica. Comecei a prestar serviço nessa área de instalação elétrica, interfonia, portão automático, videocâmera. Peguei um nicho, fiquei alguns anos trabalhando lá. Aí, sim, aumentando o ganho financeiro, vi, poxa, tem uma oportunidade de tentar fazer engenharia, né? Peguei aquela estabilização, a época da estabilização da moeda, né? Ainda peguei uma época que você pegava o dinheiro e se você não pegar, que é uma coisa assim que vocês eu acho que não passaram por isso, que é pegar o dinheiro e falar, se eu não comprar hoje, amanhã eu não compro, né? Então é interessante isso, né? Hoje a gente fala numa estabilidade. Então peguei essa época, né? Que é interessante, mas consegui me formar em engenharia e aí sim arrumar trabalhos mais na área de engenharia, aí agregando mais valor, né? Porque agora é engenheiro, não é técnico, né? E aí entrei, aí não saí mais. Aí comecei a escolher onde eu ia trabalhar. Show. Aí sim, porque aí é aquele negócio, né? Você tem o conhecimento e tem a oportunidade, né? Então aí você vai para onde o caminho, né? Que for o melhor caminho para você, né? Você começa a ter mais opções, né? Essa é uma grande vantagem, né, das pessoas que buscam conhecimento, né? Nós falamos isso muito na nossa frase, né, que preparação é o caminho. Perfeito. Então, cara, você tá preparado, aí você se vê até na condição assim, cara, acho que eu posso ir para uma outra oportunidade, né? Acho que essa aqui não quero. Então isso já é uma dica, né? Sim, é uma dica pra galera. Eu não só acredito, como eu patrocino isso, né, hoje dentro da nossa companhia, né, dentro das nossas companhias, dentro de onde eu trabalho, né. Sim. Eu acredito nisso, eu sou pós-graduado, também fiz engenharia de segurança do trabalho, porque era uma outra formação. O que eu pensei? Pô, vou fazer outra formação, fico mais habilitado para uma oportunidade. Então eu sou engenheiro de segurança do trabalho, fora o conhecimento que isso traz mais uma habilitação, né. Então, acho que isso é fundamental, né? O desenvolvimento é tudo. Lógico que às vezes eu brinco muito com as pessoas, né? Com o nosso pessoal, que às vezes eu dou treinamento, aí falo, cara, e agora, né? Porque não basta ter treinamento. Conhecimento tu tem ligando um celular hoje. Sim. Tem que ter atitude, né? E aí, como é que começa, né? Conhecimento, habilidade, atitude e agora o que é o mais famoso, o resultado. Que ele tem que dar um resultado lá, né? Sim. Para trazer, né? Para movimentar, né? Então, eu acho que é essa conexão, né? essa junção dessas habilidades, né? Desses comportamentos que vão fazer a gente evoluir, né? E a galera sai às vezes da faculdade ou do curso, né? Eu tô pronto, né? Eu tô pronto, mas pronto pra quê, né? É que você fala, você tá formado. Você tá formado. Né? E é diferente. E aí você é formado, você já tinha um conhecimento, e você somou isso até. Você expandiu naquilo que você buscou. É assim uma curiosidade, né? O porquê da engenharia? O que te
te levou assim para engenharia? Para engenharia, né? Primeiro que eu sempre falei para todo mundo que eu falava na época, até hoje, né? Depois que eu fiz o curso técnico, às vezes as pessoas, né, via eu engenheiro já, né? Ah, pô, o que você fez, né? Eu falei, ó, primeiro eu faço um curso técnico. E hoje eu vou falar de hoje, mas mais no passado. Faz um curso técnico que é o mais rápido retorno que você tem, que foi o que eu fiz. Um curso técnico, normalmente, a maioria das entidades hoje dá até de graça esse curso técnico, e você já sai com uma profissão. Sim. E por que engenharia? Na época que eu pensei isso, pô, engenharia tem uma, não desmerecendo as outras formações, até tem formações que tem também isso, tem um conselho regional que ela certifica e te credencia a ser profissional. Então, o primeiro emprego, inclusive, de engenheiro que eu consegui, não foi por ser o melhor profissional, foi por ter o CREA. Porque tinha que ter um CREA para habilitar aquela obra, né? Para ter a placa lá do engenheiro. Eu fui por isso. Eu fui contratado para isso. O cara falou, não, você não precisa nem entender nada. Vai ter pessoas aí que vão fazer o trabalho para você. Não, impressionante, tava né? Mas eu tava no momento certo, na hora certa, né? Sim. Então, aconteceu isso. Eu consegui. Aí veio a que eu falo para vocês, a atitude. Eu podia ter ficado de bracinho cruzado, deixando eles fazer, ganhando o meu e deixando. O que eu fiz? Eu fui pra cima da frente de trabalho. Falei, quero entender isso aí, cara. Sim. Se o cara tá me pagando só pra eu assinar, e se eu conhecer? Então, o que tu falou, sair formado. Mas peraí, se eu conhecer a prática da coisa, se eu tiver habilidades que vão me colocar ali, se eu tiver experiência, aí foi trazendo, né? Aí eu trabalhei primeiro num terminal para fazer a modernização dele, tirar ele da questão de ligação painel elétrico para uma automação, para ser ligado do painel. Aí eu brinco até que naquela época começou e o pessoal demorou, né? As pessoas demoram, né? Era um terminal que tinha 30 pessoas, 40 pessoas, ia ter 4, porque era um painel, tu ia ter que ter o painel e o rota. Aí os caras começaram a perceber isso e eram, pô, mas o que vai acontecer? Eu falei, gente, assim, ó, vão surgir novas oportunidades. Sim. Ao mesmo tempo que tu sai da operação, mas você vai ter gente para manter, gente para ser da automação, gente. Então, temos que buscar a informação, aí é estar preparado na hora certa, né? Então, é basicamente isso, né? O que me levou à engenharia foi essa possibilidade de ter isso, né? Eu brinco com as pessoas ali. E tem outras profissões que tem isso também, né? E hoje eu não daria nem mais esse conselho. Eu falaria assim, cara, se prepara. Que hoje tem. Engenharia eu acho sempre um campo bom, porque é um campo muito amplo, né? Hoje você pega a engenharia, tá dentro de banco, tá dentro de... né? Tá geral, né? Se você olhar onde você olhar, tem engenharia, né? Ela é aplicável a tudo, né? A tudo. Tem uma prima que, a Bia, né? Que ela se formou em engenharia aeroespacial. Não trabalha com isso hoje, trabalha com questões relacionadas ao desenvolvimento de software para gestão financeira, né? Mas foi através da engenharia. Como assim, apesar da gente se conhecer, né? Mas você é um cara muito fora da curva, a gente aprendi muito, né, com você, né? Sem hipocrisia, porque você está sentado aí. Embora eu não segui por essa área da engenharia, mas para administração, gestão, enfim. Mas hoje é impossível você não aprender algo da engenharia para aquilo que a gente faz. Sim. Porque está no nosso dia a dia, né? São os equipamentos, são a capacidade, né? São até conhecer os problemas que esses novos ativos, agora a gente está numa outra... Você já atravessou algumas gerações, então você está vivendo um outro momento da engenharia, que é até a parte mais sustentável, né? Hoje você tem muito isso. Mas, assim, como que é para você, assim, na cadeira que você está? Né? Você tem grandes projetos e hoje você tem um dos maiores projetos de modernização no Porto de Santos. E como que é lidar, assim, com a competência do projeto e a gestão das pessoas? Como que você consegue equilibrar isso, né? Porque você tem a parte comportamental, a parte técnica e a pressão desse turbilhão que o encontro desses dois, eu acredito que não é uma coisa muito fácil. É complicado, né? Gerir pessoas é complicado, né? E a engenharia, quando a gente fala, né? A gente vê muito o pessoal falar quais as competências necessárias, aí vê muito aquele negócio da habilidade. Tem que ter
o emocional, tem que ter resiliência, tem que ter tudo isso. Mas na engenharia a gente tem uma coisa muito latente. A capacidade técnica é primordial, né? Principalmente quando a gente fala em projetos, que tem começo, meio e fim, né? Então você tem que fazer um bom projeto, né? Não dá para, não é com gestão de pessoas, né? Com só a qualidade de você trazer os conhecimentos de gestão de pessoas, resiliência, trabalho em equipe, tudo, que você vai fazer o projeto. Tem uma base sólida técnica que tem que ter, né? Tem que ter o tal do hard skills, né? Que o pessoal fala. Sim. O soft skills é muito importante para manter. Mas o hard na engenharia de projetos é muito forte. Sim. Né? É muito forte. Porque você está lidando com cálculo de construção da fundação em Santos, terreno muito problemático. Tem que estar lá, tem que controlar, tem que ter controles técnicos avançados. Então tem isso. O que dificulta um pouco a gestão de pessoas. Porque as pessoas, assim, uma coisa que eu falo aí é uma experiência, né? Parece que as pessoas mais analíticas, mais técnicas, são mais difíceis de... como é que eu posso dizer, né? São mais intolerantes a erros, sabe? Fica mais... Então é uma dificuldade, é uma arte mesmo. Não vou mentir para você, tem que ter muita paciência, lidar com essa. Eu tenho pessoas extremamente competentes que você tem que estar sempre motivando, sempre entendendo, sempre gerenciando conflitos. Isso hoje eu falo assim, até eu brinco com o pessoal, hoje eu uso, eu não posso falar isso, mas quase zero engenharia. Na cadeira que eu tô, tá? Sim. Eu praticamente gerencio conflitos. Eu sou um gerenciador de conflitos. Sim. Seja entre a minha equipe, seja entre a minha equipe e a área que eu tô colocando. E aí eu quero dar um outro ponto que no projeto nosso é um desafio maior. Porque quando você pega um projeto onde você tem, que a gente chama uma área aberta, né, o famoso greenfield, né, eu tô numa área que não tem ninguém. Eu vou te entregar depois o produto. É muito mais simples. Não que seja simples, mas é mais simples do que hoje que a gente está fazendo no Porto. Que o Porto já é uma área, que a gente fala, né? Já é uma área, a gente chama na engenharia brownfield, né? Uma área construída que eu tenho que chegar lá e te incomodar, né? Você vê lá, eu vou lá e incomodo, ó. Tem que parar a tua operação. Poxa, Krau já é a... Quer dizer, eu tô trazendo, imagina o seguinte, é fazer uma reforma dentro de casa. Tá lá, pô, o pedreiro, pô, hoje eu queria fazer um churrasquinho, o pedreiro chegou agora à noite lá, o cara atrasou um pouquinho, tá lá, trabalhando até mais, pô, quero que agora ver um filme, pô, cheguei sexta-feira cansado. Não, tá lá, tá eu da engenharia lá metendo a marreta na tua casa. Quer dizer, incomoda. Agora não, eu tô fazendo a casa que tu não tá nem lá, tu tá na tua casa e amanhã tu vai me visitar. Pô, casa nova, bonita, bacana, tá legal, bacana. Entendeu? Então essa é um desafio de estar dentro de um local onde tem essa questão de frustração de não poder operar por causa da gente, do risco operacional, que eu estou fazendo uma obra com guindaste, com trabalho quente. Falo com o pessoal, né? A gente que fala de segurança, né, também. Todos os nossos trabalhos envolvem risco. Não tem trabalho no projeto que não tenha elevação de carga, trabalho quente, elevação de pessoas, trabalho em altura, gente pendurada, né? Nós subimos uma galeria esses dias que tinha 30 toneladas, né? O chip loader lá que a gente lança... Meu Deus, veio uma cabra para colocar a lança lá no local, né? Com o navio lá, que a gente teve que desatracar o navio para ele chegar, porque arrumar uma janela, né? Incomodando todo mundo da operação, né? mas é loucura mesmo. Foi assim, eu acredito que foi uma das maiores experiências que eu tive, porque nós tínhamos que operar, né? Isso aí. E construir. Que você falou, e a complexidade disso, as pessoas não têm noção. Né? Então tinha dias que a gente parava, né, e olhava o cenário, você tinha quase 100 pessoas, cara. Aí você tinha que fazer shifting porque era a oportunidade que a gente tinha, né, para fazer uma manobra, e isso era mais custoso. E depois que passou, né, nós celebramos isso muito. Então foi louvável, né, a gente chegar assim, quando nós olhamos a transformação, né, desse processo, e você olha depois a obra entregue, né? Sim. Aí você fala assim, foram 6 meses, punk pra caramba. E sem ninguém se machucar. Exato. Né, como você falou. E todo dia nós íamos lá, enfim. Mas foi uma experiência, pra mim, assim, que eu tive a oportunidade, né, de trabalhar
num desses projetos que você gerencia até hoje. Então eu levo e isso me trouxe uma percepção muito grande, né? Até você leva isso muito pro operacional, né? Porque você enxerga mais detalhes naquilo que você faz no seu dia a dia natural. Mas assim, essa pergunta, né, fugindo um pouco do conceito técnico, é mais para as pessoas que estão focadas na área de engenharia, né? Elas pensarem assim, porque eu vejo muitas pessoas falarem assim, eu sou engenheiro, eu posso ser gestor, né? Eu posso ser gestor, será, né? Às vezes a pessoa ela tem um hard skills muito mais aflorado, então às vezes as pessoas confundem porque uma coisa é você ter a parte teórica. Na engenharia você aprende muito esse conceito de gerenciamento, de gestão, de números. Mas uma coisa que nem se falou na prática, né? Então, eu acredito que essa foi uma dica muito valiosa, né? Onde a parte técnica, ela não vai ficar por baixo da parte comportamental, porque um dado técnico não respeitado ou mal dimensionado ou não visto, ele pode ser... Não, mas e o que o Mariano trouxe, né, é verdade. Primeiro, só fazendo uma reflexão, né? Às vezes, quando a gente está no calor das coisas acontecendo, é obra, é projeto, é operação, é tudo junto, a gente fica com a nossa visão limitada, né? Quando a gente está no calor lá dos acontecimentos, da coisa acontecendo, a nossa visão fica muito limitada, porque as pessoas muitas vezes, e eu posso me colocar até nisso, né? Às vezes a gente enxerga o impacto, né, que aquilo está causando, porque eu tenho que atender uma meta, porque é isso, porque é aquilo, mas eu deixo de enxergar a coisa macro e o propósito, por que aquilo está acontecendo, né? Então, o Éder traz muito isso, né? A importância de eu ter uma gestão também clara e participativa, né? Para que as pessoas consigam entender esses impactos estão sendo gerados agora por causa disso. Exato. Então a gente vai tentar vai ter que rebolar, que se mexer, que pensar diferente, pensar fora da caixa, para que as duas coisas aconteçam e os dois trabalhos precisam andar. Né, precisam ser tocados, porque se eu só estou operando, como é que eu evoluo? E tudo tem prazo, tudo tem caixa. Então, algumas obras que a gente tem acompanhado, né, dentro do projeto, a gente vê também alguns alinhamentos sendo feitos, estudados, né, dentro do tempo. Pelo menos a gente tenta, né, meio que cronometrado para que as coisas sejam feitas e aconteçam para o melhor resultado para todo mundo. Eu acho que isso que tu trouxe também primeiro o que eu anotei aqui, né, velho? A preparação, o caminho, o conhecimento que tu trouxe me dá o poder de escolha, né? Poder de escolha, hoje tão difícil, né? Então, a preparação, o conhecimento, ele dá isso pra gente. Caraca, gente, tem o poder de escolha. Então, se preparem, estudem, adquiram conhecimento, né, tenham bons relacionamentos, e é que o Mariano trouxe. A gente consegue enxergar hoje, tem diversas pessoas, né, competentes demais trabalhando técnicas aonde ele precisa, como o Éder trouxe lá no começo, orquestrar tudo isso, né? Sim. Ficar de fora tá orquestrando, encaixando, fazendo a parte relacional, mais burocrática, para que aí sim as coisas aconteçam da melhor forma. E até você colocou uma coisa importante, que é como ali olhar, que nem você falou, às vezes eu tenho um olhar que o que é, e eu falo muito isso para o projeto. O projeto é importante, mas a operação é urgente. A operação tá lá, eu não posso parar a operação. É o que fornece recurso pro projeto acontecer. Sim. Não existiria o projeto sem ter operação. Então, Sim. Só que eu também falo com os outros gestores das outras áreas, né? Nós somos importantes. Porque você tem que entender que aquilo ali é para você no final, é para melhorar a situação, a operação e a gente produzir cada vez mais, né? Sim. Que é o tal do propósito, né? Qual é o propósito? Poxa, aqui, que né, é alimentar o mundo. Sim. Vamos alimentar o mundo melhor, então. Sim. Né? Não vamos alimentar agora com mais velocidade. Né? Então, assim, esse encaixe, essa parte. E aí sim, aí que nem eu te falo, aí a parte técnica talvez. Aí tem os nossos gestores que estão lá com vocês também, né? Que aí tem que ter um pouco de habilidade do soft skills. Aí cada vez mais, eu brinco com o pessoal assim, assim, na engenharia,
quanto mais você sobe na carreira, você vai ter que adaptar mais aos soft skills, né? As habilidades aí de trabalhar em equipe, gerenciar conflito, teu emocional. A sinergia com as áreas, né? A interface. Aí o que hoje tem muito ego, entendeu? Nem sempre a tua ideia precisa prevalecer para aquilo que chegar. E cada vez você vai subindo nessa carreira, vamos supor, hierárquica, né? Você vai ter que ir dosando isso. Você vai ter que cada vez mais abrir mão das suas convicções técnicas e deixar que as pessoas façam. Senão você vai se esbarrar na carreira, né? Então, você vai ter que aceitar essas decisões, que às vezes não é a sua, mas é correta, é normal, né? A diversidade hoje cada vez maior, né? Você tem cada vez grupos mais diversos, que traz ideias cada vez melhores, né? E fora da caixa, né? Isso é bacana. Sim. Então, isso tudo como é que diz? É a cereja do bolo, né? Mas é importante ter as duas coisas calibradas. As competências técnicas, principalmente quanto mais no chão da fábrica, maior ela tem que ser. E as competências humanas aí, as competências aí, né? As nossas habilidades sim, emocionais, sim, né? Cognitivas sim, aí, serem também trabalhadas, né? Você passou, né? E hoje com a bagagem que você tem, alguns projetos que você já entregou, você já participou, né? Nessa estrada que você tem já percorrida. E hoje vocês falaram aqui do ensino técnico, né? Sim. Teve um momento do ensino técnico, eu fiz técnico em informática, que na época era um excelente curso. Sim, né? E enquanto tinha o Senai e tal, eu nunca tive tanta vontade para ir para essa área dessa parte mais técnica, mas eu fiz em técnico em informática, essa foi minha formação até depois sim, conseguir subsidiar meu curso superior. Mas olhando as gerações, né, que você conhece já nesse segmento portuário, entre grandes obras e tal, você já passou, né, a supervisão, operação, gerente de obras, né, gerente de manutenção. Como que você enxerga hoje essa parte operacional, tendo em vista que hoje os ativos eles têm um manejo diferente, né? Você tem uma parte de uma automação mais inteligente, né? Você tem equipamentos mais sustentáveis para o negócio, para o momento que a gente vive. Mas embora quando a gente olha assim para a formação acadêmica, né? Nós ainda não temos 25% da população brasileira com ensino superior. Né? Esse dado não é atualizado, mas eu acredito que não passe disso. Como é que você enxerga isso? Aí nós ainda temos muitas pessoas ainda que não tem uma formação nem técnica, né? E é mal barato. Antes de tu responder, eu tô te entregando, eu tenho pessoas qualificadas, mas também até para quem vai operar, né? Até para quem vai operar lá esse equipamento, tem que ser feito um desenvolvimento também, né? Até para entender o que eu tô te entregando. Eu falo para você que eu acho ainda que o curso técnico é um bom momento para se fazer, né? Na minha opinião, né? Aí cada um tem. Eu vou te falar que é a minha opinião, porque assim, minha filha tem 19 anos, né? Quando ela tava com 13, eu acho, eu fui numa reunião escolar. E aí, eu tava naquela, poxa vida, por que acabou o ensino? Eu, né, deixei, né? Foi até eu acho que era um pouquinho, ela era um pouquinho mais velha, foi um pouquinho na pandemia, né? Aí chamaram lá a gente pra fazer, e a gente tava conversando lá, e eu falei pra coordenadora lá, senhora, por que hoje a gente não tem mais, agora dividiu, parece que o ensino médio, né, em mais humanas, mais exatas, a gente não direciona mais até um conceito mais técnico, alguma coisa, né? Ela falou, pai, é o seguinte, hoje tem um estudo que dessas 80% das profissões que existem hoje vão acabar. Vão acabar. Deve ter esse estudo, deve ter alguma coisa. Ela falou, eu não consigo treinar alguém que daqui a pouco essa profissão vai acabar. E realmente, se você olhar hoje em dia, tem até profissões, a gente sabe, né? Tem profissões que não existe mais na minha época. Um mecânico que estava voltado a ser especialista em carro com carburador não existe mais, né? Sim. Agora existe mais eletrônica. Hoje um mecânico cara muito ligado à mecânica no carro, hoje ele não faz quase nada, né? Assim, ainda, né, desmonta uma suspensão, alguma coisa, mas o carro
puramente eletrônico, né? Mas eu ainda não quis discutir, obviamente, né? Que ela cuidava, e a minha filha tem outra, aí que tá, né? Que a minha filha já tem outro padrão, né? Ela escolhe o que ela quer fazer, né? Tá tentando escolher o que ela quer fazer. Sim. Já não tem a obrigação que nem eu, que eu tinha trabalhar pra correr atrás do prejuízo, né? Então aí eu falei, não vou. Era num colégio até particular, né? Aí eu falei, não vou comprar essa briga, né? Essa briga, deixa, vamos ver, vai ela ver o que ela quer, né? Mas eu achei estranho, porque pra mim era o caminho, e talvez eu esteja errado, né? Hoje conceitos mudam, né? A gente tenta ficar antenado, mas eu ainda vejo hoje na gente mesmo, no dia a dia, no nosso terminal, por que o nosso operador não pode conhecer de mecânica? Não ajudaria o nosso técnico? Nós precisamos de gente para arrumar o equipamento. Por que não pode ser técnica e mecânica? Por que não pode ser técnica elétrica, mecatrônica, informática? Tá lá, tá. Aí, lógico, ele se especializa, vai se especializar no equipamento mais ali, mas tudo bem, mas os conceitos básicos que eu aprendi, até na mecânica, eu sou técnico eletrônico, engenheiro mecânico, né? Assim, a pessoa tem que saber o que é um rolamento, saber questão de folga, né? Sim. Questão de aplicação, questão do porquê que um eixo, ele não pode soldar um eixo, qual é o tratamento térmico que tem que dar correto, né? O que é uma cimentação, para discutir até ali, para ajudar a coisa andar melhor, né? Aí a eletrônica, né? Por que tem um inversor, o que pode ser feito, conceitos que eu acho que são importantes para o dia a dia. Que nem, quando eu trabalhei em fábrica também, né? Que pela empresa que eu viajei, né? Fui para outras localidades, trabalhei com fábrica, e a gente falava para ele assim, o cara que trabalhava na extração ou na refinaria era um químico, era um técnico em química. Não que ele saiba, mas ele tem que ter o básico, aí ali desenvolve o restante, né? Mas ele tem que ter o básico, saber o que é um ácido, o que é uma base, o que faz para medir pH, saber como é que neutraliza, né? Então esses questionamentos técnicos, eu ainda sou e parece que agora, recentemente, até estão fazendo aquelas escolas integrais com questão técnica, né? Eu sou um admirador dessa área, né? Porque eu como ponta final disso, né? Eu ainda tô achando carência nisso, né? E até chegar, que agora o mundo agora tá mudando, tá vindo a IA aí com muita força, né? Eu cada vez mais estou tentando me atualizar com isso, é uma ferramenta fantástica, né? Ajuda a gente em ata de reunião, ajuda a gente a desenvolver, às vezes fazer um texto, ler um texto, melhorar o texto, né? Resume. Hoje que nem dá sugestões para nós, lógico que você hoje ainda tem que eu ainda tem que ler para ver se está tudo ok, mas hoje está ajudando demais, né? Sim. Demais. Então, e isso cada vez vai aumentar. Então, vai ter isso também, né? Eu acho que mas mesmo assim ainda, eu acho que isso ainda tem, até chegar um robô para fazer alguma coisa, ainda vai ter esse técnico que vem estar lá. Sim. Quanto tempo vai chegar? Né, que a gente brinca, um pedreiro, né? Quando até veio a pandemia, não dá para fazer o pedreiro fazer home office, né? Ele tem que vir para a área, né? Ele tem que colocar ali. Sim. No futuro eu entendo, a gente às vezes leio muito a respeito de novas tecnologias, a gente vê TV, vai em feiras, né? Tu vê coisas fantásticas, mas a que distância tá da gente? Hoje a gente precisa do imediato, né? Hoje eu preciso de gente lá para trabalhar. Nós estamos com uma obra ali que vocês viram, 470 pessoas, ali tem pedreiro, ajudante de pedreiro, uma profissão que está quase em extinção, carpinteiro, armador, né? O carpinteiro, porque aí tu vai falar, por que carpinteiro não? Ele faz as formas para você botar o concreto dentro, ele tem que cortar lá, fazer a carpintaria, a armação, todo concreto tem aço dentro, tem que fazer a armação correta, né? Para as obras do pier, tudo. Então, profissão que tá difícil conseguir gente, né? Às vezes eu tava conversando com os donos das grandes construtoras, né? Eles falaram que daqui a pouco essa profissão pode ser que inverta, né? Você tem tanta dificuldade que vai ser que nem, vamos supor, na minha época que eu comecei na mecânica, que o ferramenteiro, o torneiro era o cara assim, que ganhava mais na fábrica quase. Era quase um ferramenteiro na fábrica, era fantástico, porque o ferramenteiro é o cara que faz as ferramentas para andar no torno, para construir outras coisas, né? Então, era fantástico. Esse cara era um cara diferenciado, né? Mas, cara, isso que tu tá trazendo é maravilhoso. Porque como que será que as empresas, as pessoas, os gestores, a parte também de gestão, né, de pessoas RH, tá pensando isso aqui daqui a 10 anos? Porque, cara, isso é uma realidade. Eu acredito que essa parte de execução, né, de meter a mão na massa realmente, como tu falou, de um pedreiro, de um carpinteiro, de um serralheiro, cara, ainda vai continuar precisando, principalmente no nosso país, até chegar a evoluir e ter robô, filhão.
vai demorar muito. Então, e as pessoas, quem tá vindo pro mercado, essas novas gerações, não se apetecem, né? Não tem ambição de desenvolver um trabalho como esse, nobre demais, importante demais. Cara, como é que será que daqui a 10 anos a gente vai estar vivendo tudo isso? Eu te falo porque em algumas reuniões que a gente tem participado através do PAN, do PANG, né? Alguns encontros, um encontro que eu fui na Cesare e um dos diretores comerciais da Cesare, ele falou, cara, o que está sendo um desafio pra gente e futuramente vai ser, é para o nosso principal modal logístico é o caminhão ainda, né? A ferrovia, né? A gente consegue hoje em dia ter ela muito mais desenvolvida, né, no nosso país, mas o caminhão ele é fundamental. E ele falou assim, cara, não tá tendo. A gente tá com dificuldade. E aí? Né? Como que a gente tá pensando nisso? Porque a gente pensa muito hoje em dia para agora, enquanto ainda tem, mas cara, e aí? Como que a gente vai tornar essas posições, essas profissões mais atrativas? Boa pergunta. Eu acho, como eu falei para vocês, eu ainda vejo o técnico como uma excelente opção. Sim, né? uma porta, um caminho. Né? Hoje a minha filha não faz porque ela não quer, né? Porque se ela Sim. falasse, pai, eu quero fazer um curso técnico, seja de qualquer área, faria, eu teria apoio total. Sim. Né? Porque eu acho que é um caminho, né? Sim. Como você falou, daqui a pouco vai ter uma. Não se sabe. Hoje tem estudos que ainda tá indo, ainda tá conseguindo gente, mas existe. Hoje já tem, né? Hoje a gente já consegue tá conseguindo, mas tu vê que tem dificuldade, né? Sim. É bem complicado, né? Mas concordo contigo, tem que se olhar isso a 10. Se você pegar hoje. Nós temos uma parceria com as prefeituras para ter centro de formações dessas. Até o pessoal perguntou para nós que profissão mais forma carpinteiro e armador que tem abertura, né? Só que além de você ter o curso, tem gente que tem que vir e também outra coisa que acontece, né? Tem que ter atratividade para eles virem, para eles depois irem trabalhar, né? Tem todo um contexto, né? Mas é um caminho, né? É um primeiro passo, né? De formação dessas pessoas, de buscar isso, porque o mercado hoje está agressivo, né? Assim, Sim. E a gente tá com obras em tudo que é lugar. E vou te falar, se Deus quiser que venha o túnel. O túnel estão falando que é 15 mil pessoas que vão trabalhar nele, né? Cara, então, e é pedreiro, carpinteiro, armador. Né? Como vou isso? Vai ter muita migração. Entendeu? Vai ser fundamental, porque senão a gente não vai conseguir ter. Na região, vai migrar muita gente. Aí, né? E isso aí vai ter. Tem que ter muito concreteira, aí vai ter que contratar mais. Aí, assim, ó, todo quando você faz obras, né, você movimenta. A infraestrutura ela traz movimento, né, para a região, né, para o negócio. Então, é interessante isso. Para tudo. Mariano, uma pergunta que eu te fiz, é claro que a gente não vai entrar aí lá na semente, né? Mas e que eu fiquei refletindo hoje, né? Antes da gente estar aqui juntos sobre isso, a gente conversou um pouco nos bastidores, mas de forma sucinta ou como tu puder explicar, né? Numa parte mais sucinta, cara, tu gerenciou e gerencia grandes projetos, né? Como que nasce um projeto? Bom, como a gente falou, todo projeto nasce numa necessidade, né? Grandes projetos nascem de necessidades, né? Aí pequenos projetos, às vezes, de uma oportunidade de negócio, né? Tem que ter atratividade ao que você vai fazer, aí tem um estudo de viabilidade e aí sim vai para esse projeto, né? O porto, por exemplo, todo mundo sabe, os nossos projetos de porto, ele é uma concessão, então a gente já vai para lá com essa ideia de construir o porto, né? Aí o que a gente faz é modelar ele de acordo com a necessidade, a nosso negócio, né? Eu vou passar tantos milhões por ano, vou receber tanto de ferro, tanto de rodo, precisa de tanto de estática. Então o projeto nasce daí, primeiro da necessidade, né? Da necessidade, precisamos exportar. Então vamos ter aqui no Porto de Santos mais um terminal de grãos. E se você for ver, o crescimento do grãos, né, foi muito grande. Então você precisa de por onde sair, né? Aqui mesmo esses dias, né? Eu brinco assim, aqui foi bacana esse exemplo. Por exemplo, eu quando fui para Três Lagoas, era uma fábrica, eu fui trabalhar numa fábrica de soja, de esmagamento, né? Eles falam
uma esmagadora, mas lá tinha 2 papeleiras, que é a Eldorado e a Suzano. Sim. Era a Fibra que virou Suzano, né? Sim. A 3 de agosto já estava sendo a capital mundial da celulose. O Brasil, naquela época, que eles estavam começando a montar, já existia a Suzano e a Eldorado estava para começar a entrar em operação. O Brasil figurava aí em 2008, né, irrisório na fabricação de celulose, pouquinho celulose. Sim. Hoje o Brasil é o maior exportador de celulose do mundo. Em 10 anos, 15 anos, 16 anos. Sim. E aí precisou de sair o... Aí fizeram aqui aquele cluster de celulose, né? Que são 3 terminais juntos ali. Sim. Fora que a gente já movimenta celulose pra caramba. Isso é uma sacada. Surgiu de uma necessidade. Pô, tínhamos a fábrica, vamos fazer então um cluster, uma área que só para exportar celulose. Sim. E aí eu conecto isso, apesar de ser do agronegócio, apesar de ser do grãos, Sim. né? Eu vi porque eu vi lá, pô, as ferrovias descendo, começando a fazer as conexões lá. Eu vim para Santos, o cara, pô, vai ter que ter aqui. E realmente achou uma oportunidade de sair a celulose por aqui. E hoje o Brasil é o maior exportador de celulose do planeta, né? Então, o projeto nasce assim, nasce de uma necessidade. A gente vai fazer uma fábrica em tal lugar, ver viabilidade. Aí depois que nasce a necessidade, aí tu vai estudar a melhor locação para ele. Por exemplo, no porto não tem jeito, tem que ser no porto, tem que ser próximo do mar. Mas aí você vai fazer assim, poxa, que nem empresa que eu trabalhava, vamos fazer uma esmagadora. O cara vai lá, vê negócio, vê a atratividade. Às vezes é uma cidade que te dá um monte de benefício, tem mão de obra perto, tem energia elétrica, água. Aí é a conjunção de fatores, entendeu? Então tem tudo isso. Você tem que pensar nesse conjunto todo para desenvolver o projeto após aprovado, né? Tem uma necessidade, pô, tem aprovado. Já tem um lugar que nem o Porto que não tem jeito de escapar do local? Tem, então aí tem que ser ali. Não tem, pô, tem essa oportunidade. Lá tem mão de obra, lá tem estradas para escoar a tua produção, estrada para chegar à tua produção, né? Então tem toda essa gama que é estudada, né? Então esse é o gerenciamento do negócio, né? Do projeto como um todo, né? Pô, olha que legal, né? Olha que legal, gente. Que interessante. Ele vai falando, eu vou viajando na maionese aqui. Quantas profissões têm que estar incluídas, né, nessa ideia, nessa semente, para nascer um projeto, né? E aí sim depois ele se transformar. Sim. Olha quanta coisa, quanta profissão tem que estar incluída, né, cara? Nesse começo, nesse pensamento, nessa ideia, nessa oportunidade, para que a gente comece a exportar e caiu primeiro no nosso modelo de negócio, né? O primeiro grão de soja, o primeiro punhado de açúcar, o primeiro grão de milho. É interessante. Então é bem interessante mesmo. Então a parte técnica disso, né? Então são muitas profissões. Pô, o que eu faço, né? O que eu consigo fazer? O Mariano já deu uma ideia, né? E eu que acredito muito. Daí quando ele estava falando da parte técnica, eu lembro do Andradas, né? Pô, Andradas, tu vai fazer o quê? Vou fazer o ensino técnico, o colegial técnico no Andradas de processamento de dados, né? Era o que tinha. E o pessoal ia estudar muito no Andradas por causa dessa. E, pô, era na nossa região uma escola bem conceituada por causa da oportunidade que ela dava para isso. Então isso aí, gente, parte técnica, desenvolvam, é o caminho, é o começo e é uma base também que te dá, né, Mariano, depois para caso você queira continuar, né, para a parte mais técnica, que é a engenharia, que é o up da parte técnica, né, é aquele salto que você dá com mais conhecimento, mas com aquela base que você tem da formação técnica, cara, tu vai desenvolver muito, mas muito mais, né? E de forma muito melhor. Eu vou até dar um exemplo para vocês. A parte técnica, eu vejo que a gente fala muito em comportamento, né? Sim. A parte técnica te põe numa empresa. A parte comportamental te mantém, né? A relação que você tem, hoje tem muito isso, né? Relação de trabalho em cooperação, né? Cooperação entre equipes. Sim. Inteligência emocional. Adaptabilidade, pô, mudei de liderança, mudou a gestão, mudou o foco, mudou a política. Falando né? sobre isso, né? Cara, temos que ter adaptabilidade, né? Então, assim, é uma coisa, né? Uma coisa que acontece o tempo todo, né? Essa mudança, né? Essa mudança de direção, pô, agora não é isso, é aquilo, agora entrou um diretor novo, a gerência mudou, né? Pô, agora vamos entender a perspectiva, né? Projeto entrando novo, agora não é mais equipamento aberto, é equipamento fechado. Como é que eu
como é que eu faço isso aí? Vamos aprender, vamos estudar, Sim. vamos colaborar, vou colar no Sim. time de projeto para eles me darem informação, né? Para eu já sair na frente, né? Vou criar empatia, né? Para entender, né? Pô, o que eles estão passando? Será que é bacana? Então, assim, eu acho que a técnica é importantíssima, vai te botar, vai te fazer, mas o comportamento também, até para não fugir um pouco, né, do que é importante também. Que às vezes eu falo muito técnica, não, mas o comportamento também, não tô falando comportamento. E ainda mais para área, que nem eu falo, para áreas de projeto, que também é importante. Só que ainda ser, às vezes, né, como às vezes é um projeto, esses dias eu estava falando até no caminho. Quando é um projeto às vezes é projeto de 6 meses, já trabalhei em projeto de 6 meses, já trabalhei em projeto de 1 ano. Sim. Esse aí, né, o TES foi quase 8 anos, né? O Netuno agora também bastante tempo, né? Mas já trabalhei em projeto tiro curto, 1 aninho, Sim. né? Fazer alguma reforma, uma modernização. E às vezes você até tolera algumas coisas, né? Você acaba tolerando a parte comportamental, né? Mas agora quando você fala uma coisa mais, né, de ficar anos, ter que lidar, ter que interagir, ter que até para uma promoção de carreira, você tem que lidar com essa parte comportamental, né, para você evoluir dentro da carreira. Que nem eu falei para vocês, cada vez que você galga dentro de uma empresa, numa promoção, mesmo num projeto mesmo, vão para essas áreas, tem que ter um comportamento adequado para aquela situação, né? E é mais a parte de gestão que tem que ser indo desenvolver, né? Porque a parte técnica tu já tem, a parte técnica tu já domina, tu sai um pouco do cenário às vezes da parte técnica para gerenciar tudo isso, né? Um grande tabuleiro de xadrez realmente, né? Que tu vai gerenciando as pessoas, né? Cada um na sua função, no seu nicho e na sua habilidade, e aí também trabalhando e desenvolvendo muito nelas essas outras competências que é a parte comportamental. Eu tenho um grande amigo que é meu amigo, porque eu fui sempre muito sincero com ele, que tecnicamente é um monstro. E hoje em dia ele melhorou 1000% a parte comportamental, relacional dele, né? E hoje em dia ele tá em posições melhores, mas que apanha um pouco. Até ele conseguir entender a importância disso, como apanhou. Não teve jeito não. O Fábio colocou aqui pra gente, e tu falou, né? O nosso episódio anterior, aí, a gente comentou muito sobre isso, né? O episódio foi sobre mudanças e transformações. A gente falou muito sobre isso. Então, como que a gente lidar com isso? Como que a gente encara isso, né? É mudança de uma gestão, é mudança de um líder direto, de uma alta gerência. E muitas vezes se as pessoas não estão e elas preparadas, entendendo que isso vai acontecer a todo momento, sempre quando vem gera um impacto, sempre quando vem gera uma frustração, sempre quando vem gera uma agonia, né? E não tem que ser assim, calma. Claro, gera um receio no primeiro momento, mas caralho, vamos procurar entender. Já não veio? Mastiga, gera, engole, faz a digestão, porque senão a gente fica louco. Mas tu trazer isso para as pessoas é um desafio também. É um desafio muito grande. E a gente conversou muito isso no episódio anterior aí. Cara, na tua trajetória até hoje, qual foi o teu maior insight? O Fábio trouxe essa pergunta, achei interessante, né? Qual que foi o teu maior insight, assim, sobre desenvolvimento profissional? Qual foi o teu maior insight, assim, nas questões relacionadas a desenvolvimento profissional? A ideia que tu falou, cara, não, eu tenho que ir por essa linha, ou até para ajudar a desenvolver as pessoas, ou o maior insight, ou quais foram os maiores insights que você teve para estar trabalhando o desenvolvimento profissional teu e das pessoas também? Eu acho assim, eu tive vários momentos na carreira que eu vou dizer assim, que eu tive insights provocados. Tá. Porque eu acredito assim, você aprende pelo amor e pela dor. Pela dor você aprende rapidinho, cara. Sim. Pela dor é fantástico. As maiores lições estão nela. Rapaz, doeu, foi. Eu até tava lembrando esses dias com um colega nosso, né, tava conversando com ele, até tentando conter aí um dos conflitos que tava tendo. E eu falei pra ele, às vezes a gente não percebe o que você falou, da mudança, né? Você sabe que a mudança é normal, é o ciclo da mudança. Não sei se vocês falaram isso, tem um ciclo da mudança, né? O primeiro a primeira a recusa, né? Acho que vocês devem ter falado disso. E depois você vai tentar entender essa mudança. E é normal, todo mundo passa por isso. Ou passa mais rápido, ou passa mais devagar. Sim. É normal, Sim. isso faz parte do ambiente. Eu tô confortável,
tu falou pra eu ficar em pé. Pô, primeiro, vou ficar em pé aqui? Vou ficar em pé, vou ver. Não, até ficar em pé, dependendo do tempo, dá pra ficar, né? Que nem agora, tem até umas mesas agora que o cara fica em pé. Eu fui num local lá de trabalho, é uma mesa em pé, pra forçar mais a coluna, ficar ereto, né? Mas é a mudança. Primeira sensação minha, não, prefiro ficar sentado. Mas hoje tem gente trabalhando em pé. Fica no escritório, em pé, o híbrido, né? Fica sentado, daqui a pouco fica um pouco em pé, faz uma reunião em pé para estar aquele movimento, para não ficar só sentado, né? Porque muito da nossa função de gestão é às vezes fazer reunião. Então, assim, isso é o normal disso. E aí eu te falo que eu passei por várias. Uma que foi interessante foi quando eu saí de técnico para esse trabalho de engenheiro. E eu, como tinha essa função meio protocolar, o dono, né, da empresa, ele vinha de avião, chegava lá em Congonhas ou Cumbica, né, o Guarulhos, e eu tinha que buscar ele. E como eu estava envolvido mais na operação, esses dias era uma entrega de uma linha, né, o que a gente chama de fabrico, né, e eu falei, poxa, tava dando um monte de problema, eu falei, pô, eu tô aprendendo, gostei, fui numa outra empresa para ver como é que funcionava. Sabe aquele negócio que a gente faz, né? Sim. Um bench, naquela época nem se falava em benchmark, mas vou lá olhar, tentar copiar o que é bom, né? Fui lá, pô, achei umas coisas, trouxe, o cara gostou também, que era o encarregado, já tava pegando confiança em mim, que nem me escutava no começo, mas já tava escutando. E eu tô lá, tentando, e esqueci de buscar o coroa lá, né? O senhor, muito italianão, muito inteligente, engenheiro fantástico. Rapaz, ele chegou, era umas 6 horas, brabo. Naquela época não tinha essa facilidade de celular tanto, né? Aí tava no poço, ele olhou lá pra dentro, me viu, falou, aí eu lembrei quando eu vi ele, mas eu falei, pô, o cara vai ver que eu tô trabalhando aqui, eu não tô no passeio. Aí o coisa falou, olha, acho que ele quer falar contigo lá, passou na sala, acho que ele queria. Aí eu peguei e subi todo sujo, achando que tinha feito. Falei, pô, o cara vai me elogiar, né, cara? Cara, ele me deu Ele falou, não, eu não te pago pra isso. Caramba, não te pago pra isso. Eu te pago pra tu coordenar isso acontecer da melhor maneira. Mesmo eu explicando pra ele que se não saísse aquilo, não saiu o pagamento que ele veio buscar. Antigamente tinha muito isso da fatura, né? Tudo. Senão, se amanhã você não vai receber. O cara vai te receber mal, porque não rodou o equipamento que era pra rodar. E aí, cara, esse cara me deu aquela vaselinada, né? Aquela empurrada linda, né? Aí, e eu saí, engoli, lógico que a gente tem hierarquia normal da empresa, mas eu saí, naquele dia nem dormi. No outro dia, pé da vida. Demorou muito tempo para eu absorver aquilo, tá? Não foi de imediato, não. Entender que a minha função agora, que era técnica antigamente, que eu me via sempre fazendo alguma coisa, que eu tinha que produzir para ganhar, o tal que eu era comissionado, eu tinha que fazer, tinha que vir aqui instalar, ver a coisa. Naquele momento não era mais. Eu era um gestor, eu tinha que fazer as pessoas fazerem da melhor maneira possível. Né? Eu tinha que delegar as coisas, fazer. E as coisas importantes era buscar ele, deixar porque ele era, né, na cabeça dele e era, talvez hoje, não era importante, mas pô, pra ele era. E ele era meu chefe. Então, se é pro meu chefe, pro meu líder, aquilo é importante, pra mim tem que ser importante, né? Eu posso ter que começar aí no futuro, falar assim, olha, hoje é um dia que vai ter uma partida, mas tem que conversar antes, tem que preparar. Então, mas aquilo foi difícil absorver, sabe? Não foi assim no insight, assim, não, peguei não, demorei. Aí depois eu falei, realmente, ele tem razão, cara, porque a posição minha, se eu ficar fazendo aquilo, eu não faço as outras. Aí fui começando a aprender. E tive vários professores meus ao longo da vida que me trouxeram, assim, coisas que tu tá sacada na hora, hoje em dia eu já vejo mais rápido, né? Opa, o cara tem razão, peraí, vou me adequar aqui, né? Mas naquela época, muito na imaturidade, fico bravo, né? Eu acho que essa coisa da mudança vai muito, acho que da tua maturidade, né? Sim. Eu acho, que eu não tô dizendo que quem é novo não tem isso, mas até às vezes o pessoal fala, quem é novo até tem mais fácil, porque hoje em dia vive mudando, né? Hoje é o dia todo. Eu tenho raiva quando troca a tela do Excel, né? Às vezes tá lá no Outlook, pô. Essa molecada vive isso aí o dia todo, né? O tempo. Mas, o que eu te falo, hoje eu tenho um nível que eu já. Opa, não, peraí, vou entender essa crítica aqui, deixa eu entender. É o tal do presente, né? Me dá aqui, eu pego, analiso que, independente se eu concordo ou não, é a tua visão que tu tem de mim. Show. Né? Você tem uma visão minha lá. Sim. O Mariano é ruim, bom, não sei o que, tu tem. Um dia que eu pedi, eu tenho que olhar se eu vou absorver ou não, e aí tem pessoas que vão te dar um feedback bom, e você tem que absorver isso aí, pegar aquilo como um presente e absorver. Pô, vale a pena melhorar isso aqui é um comportamento meu direto, não sei. E estudar, mas de cara é o que tu vê
tu tá vendo de mim, entendeu? Né? Então, eu aceito ou não aceito, é aquilo que você vê de mim. Sim. Ponto. Mas olha que insight maravilhoso, né? E é o que também a gente também fala muito para as pessoas, né? Para os líderes, né? Que essa parte de transição também, né? Quando tu sai muito de uma parte de execução para a parte de gestão, tu ainda tem intrinsecamente em você a parte de fazer, de executar, de meter a mão na massa, mas se tu não entender que não, agora não dá mais, eu tenho que estar de fora gerenciando e orquestrando isso daí, trazendo mais a visão técnica e analítica da coisa para que a coisa aconteça. E assim, e planejando. Sim. O que é? Aí eu sempre falo pro pessoal, gente, engenharia tá além, o teu valor tá em tu ver cada vez mais longe. Quanto mais longe você vê, para antecipar problema, antecipar risco. Sim. Pô, quando a gente foi içar o guindaste lá, a gente já trabalhado isso há 3 meses atrás. Sim. E pegando os detalhes, por que deu certo? Porque muito engenheiro lá falou, não, peraí, ó, amarração, como é que... Eu fui da época que a gente fazia meio assim, aí daqui a pouco montamos um negócio lá, como é que desamarra? Como é que tira o pega? É o super-homem? Quem é que voa pra tirar aquele negócio? Então, ó, verdade, pô, não, já tem que pensar, tirar, perfeito, como é que tira, coloca, entendeu? Coisa simples, assim, do dia a dia, né? Do dia que é o nosso lá. Ah, vai trabalhar ali, vai ter que trocar aquela lâmpada. Mas como é que chega? Como é que tira a lâmpada? Como é que coloca? O que é? E olha que maravilha. Temos um tempo ainda maravilhoso. Cara, e até geólogo a gente contratou. Opa! Até geólogo a gente contratou para estudar, né, a subida de uma das galerias do projeto de ampliação. Então olha onde sim, o projeto vai, né? Olha onde o projeto vai, como tu falou, o solo na nossa região é um solo lodoso, é mangue, né? A gente está no porto, mas aonde vai, né, a estruturação e a construção do projeto, né? Até onde ele tem que ir. Então, uma das atividades que a gente vivenciou, né, além da parte da engenharia, da civil, da mecânica, naquele momento, né, a gente precisou contratar para ser mais assertivo, né, nos cálculos, na base de cálculo que a gente foi fazer, de equipamentos que a gente utilizar, de raio, de lança, de ação, de peso, de equilíbrio, de vento, um geólogo para entender a característica do solo, como a gente estava, para que a gente conseguisse tirar a peça do chão. Isso aí. E fazer a conexão dela com o restante das engenheiro naval, a gente tá com balsa lá, então a gente tem toda uma certificação que a gente tem que ter da Marinha do Brasil para trabalhar ali, tem normans que a gente segue, né? Então, cara, agora que a gente vai fazer, né, outras obras ali próximo de locais assim para fazer a questão ambiental, biólogos, né, para ajudar a gente. Que legal. É grande Bom, hoje nós estamos na obra, só para te dar um número, nós estamos com 440 pessoas na obra, né? 440. Na obra, é uma obra de ampliação. E todo dia é muita coisa acontecendo, né? Que nem quem vive a operação, a gente também traz essas reflexões, né? A gente operando o terminal é uma coisa, a gente tem aquele momento daquelas semanas, né? Que a gente para viver o projeto, que é a parada de manutenção. Então a gente vive aquilo naquele mês, né? Naqueles 20 dias, naqueles 15 dias, mas o projeto não. O projeto é uma parada diária. É muita gente todo dia, é muita gente executando atividades críticas todo dia, toda hora, todo momento. Então é um desafio, eu estava conversando com o Christian, é um desafio constante, cara. E para quem trabalha com isso é uma evolução muito, muito grande. Das partes técnicas, cara, da civil que inicia, né, da mecânica que monta, da elétrica que adequa, da automação que vem junto com a elétrica depois. Quais elas precisam estar inteiradas, conversar, por isso que eu tenho um cronograma, um planejamento, um project, de onde eu vou sair, aonde tu vai entrar, e muitas vezes eu tenho uma questão conflitante porque eu não terminei essa, eu já tenho que entrar com essa, porque senão daqui a pouco eu tô atrasando aquela. Eu não digo a mais importante, mas, cara, qual que é aquela que, putz, se eu demorar ou atrasar um pouquinho, ou se eu também não tiver bem estruturado, isso aqui pode dar ruim. No teu entendimento?
Cara, todas as áreas são importantes. Seria até chato eu falar, né? Vai depois que eu me cobrar, sim, né? sim. Não, mas realmente, todas elas são importantes. Qualquer uma delas que falham. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. O projeto vai fadar o que tu falou lá comigo né? Quando a gente tava no. Cara, dá ruim. Dá ruim. Então, e tu não falou uma área importante. Você falou de treino. Você falou. Não, você foi bem. Você foi civil, mecânica, elétrica, automação, tá. Mas tem uma área que liga todas elas, que é o planejamento. Que legal. Aí. Que é um planejamento, que é o cara, ele senta com todas as cadeiras e vai trabalhando nisso, e não é tão mais importante, porque se ele planejar e o outro cara não executar também não sai, sim, né? Sim. E tá ali a engrenagem completa, né? Aí você tem peças importantes, são os coordenadores, o pessoal que tá na base, o pessoal que tá na coordenação. Hoje a gente tem ferramentas de... eu sou da época que a gente via a folha de papel, né? Sim. Hoje você tem ferramentas, vocês eu acho que chegaram a ter oportunidade de quando, né, na construtibilidade nossa lá, sim. É 4D, sim, não é 3D, é 4D. Sim. Ele vai montando pra tu, então, não tô dizendo que facilita, mas ajuda, né? Ajuda a gente a ter mais sucesso. São as ferramentas que eu falo que hoje o que vai evoluir? Mecânica vai evoluir, aço vai evoluir? Vai ter um aço melhor, alguma coisa assim, mas não vai ser aquela evolução. Sim. Dizem que tem um concreto agora que ele se regenera, tudo, mas de qualquer forma vai ser um concreto, vai ser bom para manutenção, que ele vai ser... Sim. O que vai avançar, as ferramentas de IA, eletrônica, há muita coisa de automação, né, tentar ter cada vez mais a automação e a automatização, né, para as coisas fazerem para você coisas que os operadores faziam, né, ser autogerenciável, né, saber quando o equipamento saber quando o equipamento está quebrando para atuar ali, tentar avisar antes, né? Aquelas questões mais que vão evoluir, que são esses pontos. Agora, né, a gente sempre vai precisar de pessoas, né? E tu trouxe, maravilhoso, ótimo. Daí entrar na parte técnica. Tem a parte engenharia elétrica, mecânica, civil, automação, né? Tudo isso trabalhando junto. Mas e tu falou da parte do planejamento que é fundamental. Que tipo de desenvolvimento técnico que esse cara tem que ter? Que tipo de formação que ele tem que ter, né, para que ele consiga desenvolver um bom trabalho? Porque, ele tem que estar entendendo de tudo um pouco, né? Ou às vezes não, né? Ele tem que ser também um bom articulador, o cara ser um visionário, bem analítico. Né, tem que ter um jogo de cintura para conversar entre áreas, para ajustar muitas coisas, mas essa função específica, que é fundamental também, qual que é o tipo de formação que essa pessoa tem que ter, cara? Hoje a gente tem engenheiros nela, mas eu já tenho, por exemplo, eu tenho técnicos em planejamento, hoje tem a cadeira de técnico em planejamento, maravilha. Que é um cara que vai trabalhar muito com o Project, né, ou com um outro software Primavera, né, ou mesmo com o BIM. Então ele vai trabalhar com diversas ferramentas, né? E às vezes é um engenheiro, já tive, né, planejador. Sim. Engenheiro e não engenheiro. É que, se eu não me engano, todos os planejadores que eu tive foi engenheiro. Legal. Né? É uma dica. Assim, também é uma dica. E técnico em planejamento também, né? Ou técnico em mecânica, que se tornou. Na base tem que ser um cara curioso, porque ele tem que às vezes ir atrás, tem que ir na área muitas vezes pra ver, peraí, deixa eu ver como é que tá lá. O que é aquilo que eu tô botando aqui no papel, né? Sim. Como é que tá? E cada vez mais o que acontece? Isso é a experiência, né? Não tem jeito. Engenharia vai correndo junto com experiência, que são coisas que você faz. Até esses dias eu falei que a gente às vezes calcula, né? Mas tem que ter o retroalimentação, né? Muita coisa, né? Hoje tá bem mais, mas antigamente você calculava, ia lá, colocava, via como é que se comportava, ia no limite da... Hoje não, hoje os softwares já estão muito mais feitos, mas às vezes para construir tu tem que ir lá olhar como é que tá lá. Eu consigo mesmo montar uma torre com o cara escavando, entendeu? Para não dar o trabalho, é coisa que visual, né? Tudo vai ajudar, tudo vai ver, vai ter que ir lá, olhar. E aí o cara tem experiência e diz, que nem agora eu tô com um problema lá. Nós estamos numa chuva que tá desumana, né? Isso atrapalha. E tem trabalhos que são atrapalhados mais, e tem trabalhos que são atrapalhados menos. Por exemplo, uma montagem de estrutura, tô montando uma torre. Sim. Atrapalha o momento da chuva. Sim. Deu raio, vento, chuva, parou, vai. Sim. Agora, tô fazendo uma escavação, acabou, a chuva acaba com o trabalho. Choveu 20 minutos, 50 milímetros. Acabou com o meu dia. Verdade. Né? Acabou com o dia. Porque aí eu tenho que... O que eu escavei, normalmente eu perdi. Sim.
tem que tirar a água, assoreou mais. Cara, é terrível, terrível. Então são coisas que o planejador tem que entender. Ele tem que estar atento. Isso aí vai ganhando com experiência. Tem lógico, quanto mais bagagem, sempre, entendam isso. Sempre, quanto mais bagagem vem, melhor, né? Melhor. Mas também se aprende ali no caminho, né? É porque a precisão desse cara, ela tem que ser muito bem alinhada, né? Sim. Porque nem vocês estão falando de entrega, de projeto, de expectativa, né? Então, a gente vê essa importância, né? É que como operação, você já pensa, pô, o cara já quer parar alguma coisa, né? Normalmente. E não é, mas tem toda assim uma integração, né? Como você falou, uma interação entre as áreas. Assim, é uma pergunta vindo do viés operacional, né? Como que você trabalha a tua expectativa? Você está no dia a dia da operação, então você enxerga, né, o modus operandi. Aí você tá falando assim, cara, eu vou colocar um ativo novo. E aí você já consegue medir o nível de conhecimento daquele equipamento que está saindo e você já consegue ter uma expectativa de como vai ser a operação com aquele novo. Como que você trabalha isso, cara? Boa pergunta, Éder. Porque você é o cara da transição. Sim. Você tá, né? Você tá transicionando dentro de investimento, né? Equipamentos mais sensíveis, né? Nós até falamos disso algumas vezes em algumas discussões. Cara, você tá tirando um equipamento que tinha 4 sensores. Agora você vai colocar um que tem 24. Né? Como que você trabalha a tua expectativa? Eu falo para as pessoas isso desde todas as obras que eu falo. Eu entrego infraestrutura. Eu não entrego comportamento. Eu entrego infraestrutura. E aí eu vejo muito assim, normalmente, tá? Tu vai entender o que eu tô falando. Sim. O cuidado que tu tinha com aquele equipamento, vamos dizer assim, não vamos falar obsoleto, que nem obsoleto ele tá. Um equipamento antigo, sim, anterior. Porque ele rodaria naquela capacidade. Se você quisesse continuar com aquele terminal fazendo tantos milhões, continuaria, ele tá lá. É só tu fazer que a gente fala assim, o mantenimento, né? Eu falo muitas pessoas, mantenimento, que é mais que manutenção, né? Vamos dizer assim. É tudo, é o conjunto todo. É você olhar para o futuro. Se você tratar mal aquele equipamento, você vai tratar mal o outro. Não tem isso. Não vai ser o equipamento que vai mudar. As pessoas têm que mudar, o comportamento tem que mudar. Eu vou dar um exemplo, né? Assim, eu venho de família humilde, né? E minhas tias moravam na Cachoeirinha. Sim. Elas, quando tiveram. Eu sou antes da construção daquela. Como é que é o nome? Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, que é a rua da Cachoeirinha. Sim. Ali não existia aquilo ali. Eu sou da época que eu ia lá, o ônibus não parava lá. Eu ia lá de lama até, às vezes, quando chovia essa época assim, tu nem ia pra lá. Minhas tias moravam ali. Aí eu lembro que fizeram, quando fazia Tancredo Neves, desocuparam ela, desapropriaram a região dela e deram um barraco pra ela, uma madeira. Minhas tias mantinham aquilo, cara, eu tirava o sapato pra entrar na casa da minha tia. Independente do talvez mais limpa, não vou falar isso, senão minha mulher vai me matar, né? Mais limpa que a minha. Sim. Que eu moro num apartamento hoje, não tem problema. Não tem... Cara, não é o local que vai... É o comportamento. Aí tu vai lidar com ele. Aí se eu tirar minha tia daquele, colocar como é hoje, ela tá numa casa muito melhor na Enseada, ela vai tratar ela bem do mesmo jeito que ela tratou a pequenininha. É o comportamento. É o olhar para aquilo, é o olhar do cuidado, é o olhar de você ter, não, peraí, o equipamento é antigo, é o que eu tô usando, mas eu tenho que manter ele bem, house equipe, tá vazando, conserta. Vou tirar, tu sabe, vou falar um negócio. Tem um equipamento lá antigo, tem 4 parafusos. Aí na primeira manutenção o cara deixa 2. O que vai acontecer com o novo? Pior, né? Vai deixar 1 se marcar. Entendeu? Então eu entrego, eu já até falei isso uma vez quando eu tava na entrega de alguns projetos meus. Eu falo, gente, eu entreguei uma infraestrutura. E eu tento trabalhar isso antes. Falei, gente, não, que tu olha ali. Sim. Tu olha o cuidado. É que nem dirigir carro, né? Tu pega um carro, tá todo... Vou pegar um outro carro, vai ser igual, cara. Não é o comportamento. Até que tu não ter o insight, uma mudança, alguma coisa, ou na dor, ou às vezes no amor, tu olhar, poxa, não, o cara falou, eu gostei, eu acho que... Ou eu fui ver uma planta toda limpinha.
Eu fui lá não vou falar a planta, mas fui na Bahia ver um porto, cara, tudo, tinha um equipamento lá de 1972, cara. 1972, o equipamento tava perfeito. É um portalino que tira trigo de dentro do navio. Pô, perfeito. Caramba, apontei pra colar. Olha a diferença, cara. Olha Sim. Que loucura. Tem até uma pergunta aqui, né, que o Fábio colocou, né? O Fábio é o nosso roteirista, né? O Fábio é sinistro. Boas férias, Fábio. Descansa que vem descansado. Pô, se for pergunta difícil, depois eu vou pegar ele lá. Aí já não é mais comigo. Mas ele colocou aqui, na sua opinião, por que muitas operações falham em integrar aprendizado, segurança e produtividade? Para mim, eu acho assim, isso tudo é ligado. Hoje a gente não fala mais de segurança e produtividade. É uma coisa só. Não existe, não, eu vou... Isso foi no passado, eu acho, em empresas como as nossas que hoje a gente trabalha, é uma coisa só. Eu não vejo mais distinção disso. Até na nossa vida hoje em dia, tu fala, pô... E a gente vai ganhando conhecimento, né? Sim. Vai coisas que você não faz mais. Você fala, opa, peraí, isso... Às vezes tu olha, né? A gente se incomoda, tu vai ver um cara lá. Esses dias eu vi um cara subindo lá no meu... Eu comprei um toldo. O cara falou, cara, não, tu vai ficar exposto aí, né? Não, eu vou trazer um cinto, eu tenho lá embaixo. Então, por favor, coloque. Né? Porque a ignorância, às vezes, a gente fala assim, né? Ela é tranquilizadora, né? Porque não tinha, não tinha. Agora você tem, cara. Agora você sabe que aquilo ali pode causar um grande problema. Pra ele, principalmente, ele vai perder a vida. E pra você que tá ali, vai ter aquele trauma pro resto da vida, né? Saber que ele tá fazendo negócio pra você e caiu. Então, eu digo assim, não existe mais, pra mim não existe. Agora, existe aprendizado, né? A gente vai ter que trabalhar sempre em conjunto e a gente é a luta diária de explicar a importância, né? E não tô dizendo que eu sou que o projeto é perfeito, e você sabe disso que já trabalha com ele. Tem coisa que a gente entrega às vezes meio, vamos fazer um punch list, vamos tentar resolver, né? Tem que melhorar, não é quase que na velocidade que a gente faz num brownfield, deixar zero, né? Deixar a coisa maravilhosa. Vai ter oportunidade sempre, vai ter aquela sempre melhoria contínua, mas tem que entregar um mínimo para vocês para ter. Que nem a gente faz lá. Segurança, principalmente. Quais são os nossos pilares? Segurança, operacionalidade, né? E a gente não ter o que a gente fala lá, né? Que é questão de meio ambiente, né? Impactos, tudo. Né? Impactos, então tá ali. Né? A gente tem que manter isso. Agora, mantendo isso, às vezes ficou aqui ruim, um acesso não tão bom, né? Essas coisas a gente vai melhorando ao longo do tempo, né? Show. Não tá aqui, mas é uma coisa que eu acabei de pensar. Porra, são várias entregas, né? São várias entregas, vários projetos. Qual que é o teu sentimento, cara? Quando tu passa pelos lugares e fala, caralho, eu tenho meu dedo, tem minha mão, tem o meu trabalho ali. Exato. É assim, eu gosto, né? Porque é que nem a gente falou de propósito, né? Sim. Pô, eu olho o Porto às vezes, né? E outras plantas que eu já fui, algumas coisas que a gente olha pra trás e assim, pô, eu participei disso, né? Por exemplo, participei de vários Hoje eu tô numa posição mais importante, né? Sim. Assim, que eu tô ali, tipo, liderando Mas eu estive na posição que eu era o cara da mecânica, mais construía, o cara da automação, como foi meu primeiro projeto, para colocar aquilo para funcionar. Cara, é bacana, sabe? Assim, você saber que fez, né? Tá ali uma marca, mesmo sendo. Eu já dei até esse DDS, falei assim, gente, tem muito que às vezes eu olho e conheço pessoas que trabalharam comigo em outras plantas, né? Aqui de Santos mesmo. No terminal portuário de grãos, praticamente, eu quase entrei em todos. Aí você fala, pô, lembra? A gente fez parte daquilo ali. O cara gosta também. Sim, quem gosta de obra, desde do auxiliar até o coordenador, o mestre de obra. Cara, a gente gosta disso. A gente, pô, é revigorante você ver uma operação agora, que nem o cara batendo recorde, né? Poxa, vai lá. Batemos mais um recorde, né? E isso é um sentimento gostoso, né? É o que nos move, né? Assim, a gente brinca, né? É a nossa missão, né? Eu acho que a gente tá aqui sempre para fazer alguma coisa melhor, se sentir valorizado, se sentir fazendo parte daquilo ali, independente da posição que eu tive. Até como técnico, às vezes eu olho, pô, aquilo ali eu participei, né? Aquilo ali eu tava ali, eu tenho uma mão minha ali. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, o Núncio Malzone, naquele prédio que o Santos, lembra os prédios Torre de Santos? Teve um que foi um do primeiro que eles fizeram ficar reto. Sim, que né? eles montaram. Eu participei daquele ali como eu fui o técnico que mudou a guarita de lugar lá com os interfonia, portão, entendeu? Então, pô, eu olho aquilo lá e eu falo assim, ó,
né? Aquilo ali eu ajudei. Lógico, não fui o principal ator, tudo, mas, Sim, pô, mas tava lá. tava lá, cara. Eu vi aquilo lá, eu vi o cara batendo macaco, subindo devagarzinho, Caralho, entendeu? irado. É, cara, louco. Porra, Mas, loucura. Eu tava até comentando hoje esses dias com o Júnior, né, o poder da engenharia, né, a gente, no 33, acho que você já tinha saído, a gente precisou trocar o rolamento do giro da lança daquele pilodeiro abóbora, que era o BMH era. eu tava já. E Eu não participei daquilo. Não, tu não participou, acho que tu não tava. Mas vou te falar do 83. Eu montei pela Kepler. Eu subi aquela galeria. Sim, eu lembro. Eu lembro de te ir lá montando e estruturando ele. Mas depois eles precisaram trocar o rolamento. Isso. E todo o estudo que foi feito, né? Os macacos hidráulicos que vieram da Tomé pra tu levantar e trocar o rolamento, tá maluco. O Célio que coordenou. Sim, o Célio tava coordenando lá. Reflexão sobre a carreira aqui, né? Sim. Tem uma pergunta que é bem interessante, a gente sempre traz isso para os convidados, né? Qual foi o momento mais desafiador da sua carreira? E se pensou em parar, como você se comportou diante desse momento? Se teve algum momento? Ou os momentos, né? A gente coloca mas às vezes tem mais que um. Parar eu nunca pensei, porque eu teria uma vontade, por exemplo, que se quem acredita em reencarnação, sei lá, na próxima eu quero voltar herdeiro, né, cara? Opção, né? Eu nunca tive essa opção, né? Eu já passei por momentos difíceis, né, na carreira, não na carreira profissional, mas na carreira familiar, né? Quando eu viajei muito, eu tive muito problema com a família, né? Porque esse deslocamento mexe com a família. Isso mudou até meu relacionamento, até com as pessoas, porque antigamente eu não dava valor a isso. Eu te chamava de um lugar pro outro e vem lá. Então eu comecei a ter um cuidado, né? Tô levando o Éder lá pra aquela que eu já trabalhei em Paranaguá, Primavera do Leste, Três Lagoas, já antes da coisa, eu trabalhei em Joaçaba, né? Nós viajamos junto até, né? Viajamos junto, entendeu? E aí, tu tem esse olhar assim, eu fiz muito isso depois que eu sofri isso, né? Trouxe o cara, Éder, como é que tá a tua família? Vamos jantar lá em casa, apresento tua esposa pra minha esposa, mando ela, sabe, porque a gente sabe, o cara não tá, filha, sim, como é que tá? Porque a gente sabe, o homem, e aí eu vou te falar com o aprendizado que eu tive a duras penas, a gente não percebe isso na nossa família. É difícil a gente perceber como a nossa família tá mal. Verdade. E a gente tem que ter um cuidado. E às vezes a pessoa de fora tá vendo e tem que ter... Então eu lógico, não salvei mundo, mas assim, eu falei pra dar aquele apoio, né? Que é nós, né? A gente fala da empresa, mas é nós somos gestor, nós tá ali, vai, dá. Que custa, né? Um jantar, e quando a gente fora, a gente não tem família, acaba sendo a família o pessoal do trabalho, né? Então eles fizeram comigo, né? E depois eu comecei a fazer isso com as pessoas que eu levava pra lá. Pô, eu trazia um cara que é o Primavera do Leste, meio do nada, trago um cara lá de Ponta Grossa, da Bahia, o cara sai de lá, vai pra lá, então, pô, vamos unir, faz um churrasco. Eu tenho, inclusive, eu brinco às vezes, né? Eu tenho, às vezes, mais vida social da época que eu tava agora com meus amigos aqui em Santos, que eu voltei, sim, né? Sim. Porque lá eu fazia sempre, porque era uma maneira da gente se manter e manter a sanidade, manter esse contato com os familiares, que hoje tu vê. Eu não sei como é que é aqui no Guarujá, né? Hoje, voltando pra cá, praticamente eu não saio com meus colegas de trabalho, né? A gente sai, às vezes vai tomar uma cervejinha, dali vai pra cá, mas não fala com as famílias, né? Sim. Pouco contato que a gente tem, né? Então, eu acho que isso é um olhar que tem que ter, tem que tomar cuidado, tem que estar atento, né? Hoje, esse papel mais está com meus coordenadores, né? Com a coisa que a gente falar como é que tá isso, como é que tá aquilo, que é o que faz a gente, né? Então, e aí você falou, então nunca foi um pensamento de parar ou de mudar a carreira de nada. Foi sim de assim, poxa, de passar por dificuldades, né? E a dificuldade que eu vejo maior nunca foi do trabalho, nunca foi do desafio do trabalho. Acho que o desafio do trabalho, vamos pra cima, vamos resolver. Hoje a gente tem ajuda, né? tem como a gente conseguir superar. Agora, quando é com familiar, quando é alguma coisa, que a gente sempre com segurança, a gente tem que estar trabalhando pra tocar o coração das pessoas, né? Como a gente sempre fala lá, ó, cara, cuidado. Aqui tu faz falta, mas na tua casa tu faz mais. Né? E trazer essa clareza. Trazer essa clareza.
Cara, que legal. E que todos consigam enxergar isso, né? Porque às vezes tu não para. O Mariano trouxe, né, essa reflexão. Às vezes a gente, homem, não pensa, né? Tá fazendo, tá acontecendo, as coisas estão evoluindo, mas caralho. E o entorno, e a base, e o contexto, e quem veio. E você falando isso, o Douglas também, né, que esteve aqui com a gente, viajou bastante. O próprio Luciano também, né, teve essas mudanças. Então, caralho, entender isso. O Fábio fez uma postagem esses dias, o que tá com a gente de diretor das nossas operações, dos nossos terminais. Ele fez uma postagem, cara, agradecendo até, né, porque, caraca, são várias mudanças. Isso, se tu não entende, passa a ser impactante. E desmonta, desagrega, né, aonde tu tá pensando que vai ser benéfico, né, pra carreira profissional, mas, caralho, e o restante, o outro contexto? Se tudo não tiver bem ajustado, bem alinhado, desmorona, né? Desmorona. E tudo aquilo, né? E tudo aquilo que eu tinha como poder, né? De crescimento, de evolução, desenvolvimento, caralho, quando tu vai ver. Isso é tão complexo que você não percebe, né? Não percebe. Você não percebe. Às vezes eu paro muito para pensar nisso, porque é tão dinâmico, né? Ainda mais na área de coordenação, que você tem que... Você é responsável por manter aquilo produzindo, né? E aí o telefone toca, aí você tá deitado, você levanta, às vezes toca uma vez, aí você fica, né? Vamos esperar, né? Às vezes aí toca de novo, então assim, e você não percebe, né, cara? Já teve aniversário meu de eu né? E eu não percebi, aí você fica sem graça, né? Que a mulher olha assim pra você, né? Tipo, pô, e aí? Pô, tu tá aqui? Tem aniversário, né? Aí eu falei, não, mas realmente é um cuidado. Eu vou muito nessa linha que você falou. Realmente, de vez em quando é sempre bom você parar e fazer uma auto-reflexão, né? Sim. Porque a vida eu falo assim, parece o vagão, né? Um trilho. Não para, não tem estação. Ele vai sempre te levando pra frente. E se você não sair dele, às vezes, cara, você passou por tanta coisa importante e boa e você nem percebeu. E o desafio é equilibrar e equalizar, né, Mariana? Equilibrar e equalizar tudo isso, esse entendimento, né? Tu levar pra dentro de casa também, para que eles entendam, né, nesse momento que tá passando, ó, e interessante, isso é o que a gente não faz, muitas vezes. Fala, gente, ó, as próximas 3 semanas vão ser difíceis, vão ser punks, eu vou estar mais ausente, então eu preciso desse entendimento de vocês. A partir da quarta, quinta semana pra frente, eu vou estar mais tranquilo. Mas, caralho, essas 3 primeiras, caras, entendam, tá? Sim. Depois não vamos conseguir fazer o que a gente tem feito, mas até essas reflexões são importantes para trazer dentro de casa, né? Analisando toda essa trajetória, desde auxiliar de serviços gerais, banca da feira, até hoje, gerenciando projetos, tudo que você passou aí, o que você mudaria, cara? O que você acha que você faria diferente, que poderia ter melhorado algumas áreas da tua vida? O que você acha que você... Puta, eu poderia melhorar nisso daqui, eu acho que eu poderia ter evoluído um pouquinho mais, sei lá. Cara, assim, eu tenho uma filosofia que eu acho que é assim, nós somos o que passou. Sim. Né? Nós somos um pouquinho disso que a gente tá vivendo, né? Um pouquinho do... Eu quando convivo contigo, eu trago um pouquinho de você comigo, trago um pouquinho do Daniel comigo. E assim, tem pessoas que a gente traz mais, tem pessoas que a gente traz menos, convivo. Sim. E eu não vejo nada... Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Sim. Porque isso foi o meu crescimento. Mesmo os meus erros fizeram eu crescer. Sim. Que talvez se eu não errasse naquele momento, ia para um outro caminho. É o tal do universo Marvel, né? Sim. O cara muda uma borboleta bate asa aqui, causa um furacão lá na Califórnia. Então eu não sei como é que seria. Então, assim, eu tenho muito assim, eu vivo intensamente cada momento meu. Vocês já trabalharam comigo assim? Sim. Eu vivo, cara. Eu, por exemplo, hoje, se eu não tivesse aqui, eu ia estar tentando achar um amigo pra tomar uma. Né? Perfeito. Sábado eu pego minha bike, eu venho pro cara assim, eu vou encher o tanque da bike aqui, que eu tenho uma bike que tem que encher o tanque. E ela tá bebendo, cara, que ela tá fazendo, eu ando 3 km, bebo quase 1 por 1, a minha bike tá parecendo 3 km por litro. Tá parecendo da nossa época, um V8 por um diplomata. Então eu vejo assim, eu tenho esse olhar que
é a evolução normal, né? Eu não... E vê bem, eu hoje, né? A gente não sabe, amanhã o Fábio pode falar, ó, pega teu boné e... Cara, eu tenho que entender que buscar que eu cumpri uma missão até aquele momento e agora eu não sou mais útil e vida que segue. Vou tentar jogar em outra coisa, né? Em outro time, em outra coisa. Assim, cara, eu tenho essa... Daqui a pouco a empresa não quer, vou pra outra e assim vai e tem esse olhar. Não é porque... Tentar não... Como é que eu posso dizer assim? Cara, não engrandecer esse erro e nem menosprezar. Sim. Passou. Sim. Vamos pra frente, vamos pro próximo desafio, né? Sim. Lógico, não quero trabalhar, quero terminar aquelas obras, Sim, tenho uma vontade, mas eu sou profissional e entendo o momento de acontecer. Espero atender todos, né? Espero atender as sócias, espero atender todo mundo e continuar e até o final, né? Até quando eu conseguir, né? Com certeza. Né? Então... E a mudança ela é permanente, né, cara? Permanente, a única coisa que eu falo muito, eu tenho repetido isso aqui constantemente, a única coisa que não muda é que tudo muda todo tempo, é toda hora, tudo tá mudando, a mudança ela é permanente nas nossas vidas, né? Sim. Então, legal. A gente poder estar crescendo, evoluindo, isso é maravilhoso, né? Ter esse entendimento hoje em dia, né? A experiência ela é maravilhosa por causa disso, né? Sim. Tu consegue entender, evoluir, até para que ajudar essas novas gerações, a gente trabalhar com elas. Uma das coisas que você falou, a gente falou de desenvolvimento, de funções básicas. A gente participou de um evento juntos, né, em São Paulo, que trouxe reflexões, um evento de RH que falou, cara, essa molecada nova vai mudar no mínimo 30 vezes de empresa. Olha que loucura, velho. Isso aí. Olha que loucura. E o desafio, né, pra tu manter, pra tu reter também essas pessoas. Porque se hoje em dia, antes era comando e controle, vão ter que fazer, já era. Hoje, valor, propósito, desenvolvimento, conversa. Né? Eu falo muito, né? Eu sou eu acho assim, caminhos assim, né? Entender cada um, né? Ver o perfil de cada um, qual é onde você tá melhor, né? Cara, é um desafio o tempo todo. Na nossa época, comando e controle, né? Agora não é mais. Agora tu não fala pro cara tirar um copo daqui pra lá sem falar por que ele tem que fazer isso, né? Sim. Tem que falar, não, olha, porque isso aqui é importante você levar pra lá, porque tem todo um trabalho. E assim, eu vou te falar hoje eu sou mudado, hoje eu sou um cara, convertido a isso. Sim. Eu acho que isso traz um empenho maior quando você faz isso, né? Não é só papo de... Não, é verdade. Porque quando você tá engajado, tô né? participando, sei o que é. Dá trabalho. Dá mais trabalho, porque era legal chegava na sala e falava, ó, desmonta isso aqui tudo, monta e vamos pra frente, faz o melhor que pode, beleza. Hoje não, gente, olha, tá aqui, estamos fazendo isso, vamos fazer isso porque tem um budget a cumprir, tem uma missão aqui pra melhorar essa coisa em tanto tempo, porque daqui a pouco vai chegar pra alcançar algum objetivo, né? Mas é isso que a gente tem que fazer, né? E que nem tu falou, hoje em dia, né? A coisa tá de trabalho, né? Eu tô há 18 anos nessa companhia, né? Trocando só de localidade, nessa, né? Trabalhei em outras aí, que fiquei 3, 4, 5 anos. Mas não é o normal, como você falou. Hoje você pega, às vezes, cara que já tem 5 anos, tá em 4 empresas, né? Sim. Passou por... Então o cara tá lá. Loucura. É outro... Antigamente, na minha época, né, quando o cara pegava um currículo desse, nem aceitava, né? O cara, esse cara aí tá louco. Verdade. Né? Pô, caralho, o cara não para, porra. Não para, né? E hoje em dia não. Hoje em dia é normal. Uma dinâmica muda, né? Dinâmica muda. E para os jovens profissionais que desejam entrar no mercado, né, sendo engenheiro ou não, quais as dicas que você dá, assim, para eles? Você frisou muito bem, né, no curso técnico, né? Sim. Porque é um caminho, como foi bem dito aqui, né? Até para essa geração que está fazendo curso técnico, tem muitos que falam assim, eu faço um técnico, vou ter oportunidade, né? Então é uma questão muito de pensamento, mas não é a realidade do mercado, porque o mercado precisa muito do técnico, né? Sim. Mas quais as dicas que você dá aí, Mariano? Né? Já passou por tantas grandes empresas, né? Vem aí estando à frente de grandes projetos, lidando com tantas pessoas de gerações tão diferentes. Puta, idades, relações e regionalidades diferentes também, né? Regionalidades diferentes também. Isso é interessante, né? Deve ter enchido a mochila aí com... Não, é importante. Eu acho que o que eu fiz, né? Eu acho assim, o que eu fiz ainda é válido.
é se instruir, é procurar conhecimento, né? Que às vezes a gente tem lá, fiz um MBA, fiz outros cursos, Sim. tô me especializando, e aí às vezes vem comigo, pô, tive um probleminha com fulano, pô, tô com uma... Cara, eu já brinquei com isso, tá? Falei assim, não foi tu que a gente conversa, né? A gente chegar pra mim lá e falar assim, pô, tô com o maior problema com ciclano. Pô, o que aconteceu? Não, aí vai lá, pô... Cara, tu não tem aquela... Teve uma cadeira lá que tu fez, né? Gestão de conflito, né? Que normalmente MBA de gestão de projeto, alguma coisa. Tem uma cadeira de gestão de conflito. Se não tiver, nem vai, porque não... Cara, vai na pasta lá, vê o que tem ali de dica e aplica. Né? E assim, e como eu falei, tem que ter esse conhecimento e aplicar. Porque senão não vira resultado, né? Se você ter... Eu sempre brinco com o pessoal, falo, gente, temos que estar lá, né? Tem que atitude. Né? Hoje até eu te falo, é a grande dificuldade que a gente tem. Essas pessoas, né, não vai lá, não tentam resolver, né? Vamos buscar aplicar o que a gente tem, né? Tentar trazer um resultado, né? Eu acho que eu daria essa dica, que foi o que eu te falei. É uma coisa que eu faço o tempo todo, fiz no passado. Que nem eu brinco com o pessoal meu, né? Eu não nasci engenheiro. Sim. Né? Sim. Eu fiz aquilo lá, fui tentando, galgando posição por posição, assim, aprendendo, pegando conhecimento, atitude, vou lá. Isso traz desgaste para nós, né? Porque a gente tem que ir lá, desgastar. Show. O dia a dia, né? Show. Maravilhoso. Não adianta nada eu ter e reter, né? Aplicar, acho que a atitude faz toda a diferença, né? Sim. A ação é tu ir, tu tá junto, é tu se dispor àquilo, né? Sensacional. Um curso, tem aqui uma formação, uma dica de leitura, mas que tu indica e que, cara, tu fez assim, cara, eu fiz um curso lá, um treinamento, um curso, um desenvolvimento X que, porra, me ajudou mais a desenvolver essa parte de gestão hoje em dia, me trouxe insights ou pensamentos que me ajudaram muito. Qual foi o que pode indicar para as pessoas, cara? Um que mudou muito, assim, que eu uso até hoje, foi o de liderança situacional, né? Eu acho que tu fez ele também, né? Eu acho que aquele mudou muito meu pensamento daquilo de que você, assim, e realmente eu acredito naquilo. Lógico, hoje tem várias metodologias, né? Hoje tem vários livros a respeito, já li alguns, né, sobre liderança situacional, né? Mas você adaptar a tua liderança ao nível de maturidade das pessoas, né? Legal. Então, o Éder tem um nível de desenvolvimento maior, um nível de maturidade maior. Cara, eu não posso ser um cara muito diretivo com ele, senão ele vai achar que não vai não vai mantê-lo, né? Não vai brilhar os olhos dele. Sim, né? sim. Eu tenho que desafiá-lo sempre. Legal. Não, tem aquele que entrou agora, ou é um cara mais M1, desenvolvimento 1, aquele vai ser que tu vai ter que ter um pouco mais de direção nele. Lógico, hoje eu aplico menos, porque hoje eu estou numa cadeira que eu tenho ligados a mim, todos são de nível de maturidade muito boa, né? Tem um nível excelente, né? Diria assim, eu tenho a minha equipe, eu tenho ela como, assim, nível padrão sem modéstia à parte, eles são fora da caixa, são pessoas que são, né? Alguns de vocês já trabalharam com ele, então sabe. E assim, então, mas eu ainda acho que esse é um modelo bacana de tentar, de buscar, né? E acredito, e às vezes também a gente fala assim, só tem maravilha. Não, às vezes você vai ter uma pessoa que você vai ter que desligar, você vai ter que tirar da equipe. Não significa que ela é ruim, gente. Não significa que ela é ruim, não significa que ela não serve. É que para aquele momento, é que nem um jogador de futebol, né? Às vezes o cara não vai bem num time, tu coloca em outro, vai bem, tira um técnico de um time que não tem, vai pro outro, tá bem. Às vezes o cara tá bem nesse time, vai para aquele tá mal. É questão de localização, de oportunidade, o cara brilhou os olhos em alguma coisa, se deu melhor com uma coisa. Então assim, isso é normal. Então isso eu tenho como, né, a questão foi um curso que mudou muito a minha relação com liderança. Eu entendi muito. Aí eu também me aprofundei um pouco nos conceitos, né? Gostei. Eu acho que ainda é bem... que a gente fala algumas coisas que já está ultrapassado. Eu acho que isso não tá, para mim não tá. Eu ainda acho que é um mecanismo bacana de trabalho. Aí você falou um livro, né?
O livro O Poder do Hábito, né? Eu acho que é o último livro que eu li que eu gostei, né? Muito bom. Principalmente, é umas coisas que eu acreditava, mas depois que tu lê, conecta com aquilo que você fala, puta, tem tudo a ver, né? A questão dos angulares, né? Que você faz uma coisa boa, daqui a pouco aparece outra, né? Você começa a ter... É bacana, eu acho que é um livro bacana para quem eu falo um outro livro para quem vai ser pai ou alguma coisa, que é um livro que eu li também que foi fantástico para mim, para a educação da minha filha, foi Quem Ama Educa. Muito bom, né? É um livro que me trouxe também bacana, que a gente sempre tem medo, né, de ser pai. Quando eu fui pai, será que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? E aquilo te traz uma serenidade, né? Entender. Traz e quebra vários paradigmas pra gente. É fantástico. Principalmente das nossas criações, né? Exato. Pra tu conseguir entender e aplicar. Aí eu lembro que tem uma passagem que fala assim: pai é pai, cara. Pai é pai. Pai não é amigo. Não, pai é pai. Pai é aquele cara que vai falar não. Sim. Mas é o que vai estar do lado o tempo todo, né? Sim. Você sabe que você já teve pai. Né? E nós somos pais. E nós somos pais agora. Então a gente entende muita coisa que até aconteceu com a gente entende naquele momento, né? Então... É bacana, né? São livros que eu acho que ensina também a gente no trabalho, mas assim, eu acho que são conceitos mais ligados à família, né? Sim. E aí a importância do conceito, como a gente fala, eu falo muito no episódio anterior também, né? O aprendizado, o conhecimento, a preparação, né? O conceito, ele é fundamental, a importância. Porém, se eu não tenho a ação e a atitude... Não vale de muita coisa. Não vira resultado. Não vira resultado. Fica preso muito com a gente. Minha gente. É isso. Mais um dia. Te agradecer pela tua disponibilidade. Te agradecer pelo teu tempo. Te agradecer por ter aceito aí o nosso convite. Te agradecer pelas tuas histórias, pela tua experiência, por essas 2 horas que a gente conversou, que voou e já passaram. Parece que não, mas quando a gente começa a conversar, e se deixasse, a gente ficaria aqui mais umas 3 conversando. Então, esse foi o episódio de hoje, né? Com a oportunidade de ter o Mariano trazendo insights, trazendo reflexões, trazendo desenvolvimento, esclarecendo muitas coisas pra gente, né? Trouxe coisas que eu anotei aqui que com certeza ajudaram muito a gente, a importância do desenvolvimento pessoal e profissional, né? Da parte técnica. Isso tudo colabora muito com o nosso poder de escolha, né? Então o Mariano trouxe muito isso. A questão agora, a reflexão final, né? Que ele trouxe com relação, não adianta nada eu ter tudo isso, me desenvolver, fazer, se eu não transformo, se eu não aplico ação, se eu não aplico atitude em tudo isso, não vai funcionar. Então, cara, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. É uma gratidão que a gente tem, né? Que todos que passam por aqui. Quanta evolução tá trazendo pra gente, cara. Quanto alimento, né? Tá trazendo para que a gente continue também nesse trabalho, nesse caminho que a gente viu que, cara, é gratificante demais. Não só pra gente, muitas pessoas também estão reconhecendo, né? Estão parabenizando a gente pelo trabalho. Então, cara, foi sensacional. Obrigado. E uma coisa importante, né? Que nem até nós que nós nos conhecemos há alguns anos, né? A gente fica sabendo e se tornam surpresas, né? Não diminuindo, independente de qualquer coisa. Mas até para quem nos assiste, né? Para saber, pô, Mariano, né? Mariano, gerente, né? De grandes projetos, que de fato mas que começou lá, né? Família humilde aqui, que todos nós somos, e batalhamos todos os dias, né? E como você falou, e se todo dia você não tiver a atitude de levantar, que é a primeira escolha que você faz no seu dia, cara, você não vai vencer nunca, né? Então, nós pregamos muito o poder do conhecimento, né? O respeito. Cara, é possível vencer, é possível avançar, é possível ter uma carreira promissora. Cara, e hoje você deu uma aula disso, né? Então, é sempre um cara humilde, simples, né? Sim. Santista, né? Como somos. E um cara que tá sempre que ali nos bastidores, né? Falo porque nós tivemos essa relação profissional e você foi um cara que ajudou demais, né? E continua ajudando. Eu, né? Um ciclo se encerrou, né? Profissional, mas as verdadeiras relações, elas
vão ser para sempre. Então, fica aqui o nosso agradecimento a você que trouxe aqui as experiências, as percepções, para você que é profissional, seja de engenharia ou não, né? Quem anotou as dicas, né? Opa. Daniel. Se não anotou, vai estar gravado, tá no canal, vai lá, assiste, né? Tem os cortes que o Fábio traz pra gente no canal, tem o episódio completo lá, então assistam, reassistam, que vale a pena, anotem, né? Apliquem, né? Tragam ação e atitude que vai fazer toda a diferença. Obrigado. E novamente, foi um prazer estar aqui, né? Foi uma honra estar aqui na presença de dois gigantes entrevistadores e gigantes amigos, né? Sim. Que tem um coração aí fantástico. E também, Éder, faço das suas palavras a minha. Tu me ajudou demais enquanto estava lá. Acho que nessa vida a gente depois, né? Não sabemos o dia de amanhã, podemos voltar a trabalhar juntos. Né? Já aconteceu comigo na minha carreira diversas vezes, né? Então, e seria um prazer, né? Se isso ocorresse de novo e assim, e sucesso pra vocês, né? Cara, obrigado. Assista, curte, compartilha. Você que ainda não é seguidor, clica lá, né, Serrano? Não perca esses momentos, anotem, estudem, né? Que foi a palavra que conhecimento é o que vai te mover. Conhecimento é o que vai te dar propriedade para você fazer boas escolhas, né? Fica aqui nosso agradecimento, Fábio. Boas férias, né? Curte bastante, porque quando você voltar das suas férias, você vai trabalhar muito e tem muita coisa pra gente fazer. Gente, fica aqui nosso agradecimento mais uma vez, Mariano. Na próxima semana aí vem mais um convidado, mais novidades, né? Então não perca, não deixem de assistir o nosso canal lá no YouTube, nosso Instagram, GPND Soluções, e nosso canal podcast Conexão Portuária. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Até.